terra à vista! Essa frase marcou a chegada dos portugueses em nosso território no dia 22 de abril de 1500. Mas ao chegarem aqui, será que tiveram uma recepção calorosa? Os indígenas que aqui moravam logo os chamaram para tomar um chá, um café ou comer alguma das inúmeras frutas que aqui havia? Se quiser saber a verdade, já deixa um joinha aí embaixo para a gente ficar mais feliz. E se estiver estudando esse conteúdo na escola, já compartilha esse vídeo no grupo da sala. Afinal, conhecimento a gente não guarda, compartilha. Eu sou a professora Dani Freitas e esse é o canal Educando com Amor. Com a chegada da internet, ficou bem mais fácil para nós conhecermos a cultura de outros povos, não é mesmo? Basta dar um Google e viajamos para muitos lugares sem sair de casa. Mas na época das grandes navegações, não havia esses recursos que temos hoje e, portanto, navegar era mesmo como se estivéssemos navegando em um grande túnel escuro. Os grandes navegadores não conseguiam prever o que poderia acontecer, nem se vinham tempestades, nem se encontrariam enormes monstros marinhos à frente. Mesmo assim, desbravaram o mar, pois queriam mais e mais riquezas. A história oficial consagrou o nome de Pedro Álvares Cabral como o primeiro a encontrar as novas terras. Essas expedições marítimas eram realizadas com o maior segredo, pois Portugal e Castela, região onde hoje se encontra a Espanha, concorriam entre si para descobrir terras além da Europa. Os primeiros portugueses que desembarcaram no Novo Mundo tomaram posse das terras. Logo em seguida, tiveram os primeiros contatos com os indígenas, denominados pelos portugueses de selvagens. Alguns historiadores chamam o primeiro contato entre eles de encontro de culturas, como uma tentativa de amenizar e adocicar as péssimas relações que foram mantidas. Mas percebemos que o início do processo da colonização portuguesa foi mesmo um desencontro de culturas, que mais correspondeu ao processo de extermínio e submissão dos indígenas, tanto por meio dos conflitos com os portugueses, quanto pelas doenças trazidas por estes, como a gripe, a tuberculose, a sífilis. No dia em que chegaram, desembarcaram na região da atual cidade de Porto Seguro, na Bahia. Lá permaneceram do dia 22 de abril a 2 de maio de 1500, quando partiram em direção à Índia. Foi nessa época que a colonização do país começou a acontecer. Embora os portugueses só tenham tomado medidas efetivas de colonização a partir da década de 1530. O rei português Dom Manuel I foi avisado sobre o tal achamento e, apesar disso, o Brasil ficou em segundo plano, uma vez que a prioridade portuguesa naquele momento era continuar com o comércio na Índia. Foi somente a partir de 1530, com o declínio do comércio de especiarias e as invasões francesas, é que os portugueses iniciaram uma política de colonização. Nesse primeiro momento, eles implantaram algumas feitorias no litoral brasileiro e passaram a explorar o pau-brasil. Antes de se chamar Brasil, nosso país ganhou alguns outros nomes, como Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Terra dos Papagaios e, finalmente, Brasil. Entre 1500 e 1530, os portugueses não realizaram quase nenhum empreendimento nas novas terras, apesar de ter havido ainda algumas outras expedições para o nosso território que ficaram incumbidas de nomear algumas localidades e confirmar a existência do pau-brasil, árvore nativa que tinha valor para os portugueses por causa de um corante extraído de sua madeira. A principal mão de obra nesse tipo de exploração foram os índios. Sobretudo, logo a árvore começou a ficar escassa no litoral, e uma outra incumbência era construir algumas feitorias. Esse foi um período denominado como pré-colonial, uma vez que os portugueses não tinham estabelecido ações de colonização consistentes no Brasil. Ainda nos primeiros anos de 1500, os primeiros portugueses começaram a chegar ao território do atual estado de São Paulo. Esses colonizadores pretendiam garantir a posse dos territórios para Portugal, evitando que outras nações europeias invadissem e ocupassem a região. No litoral do atual estado de São Paulo,
Martim Afonso de Souza fundou, no ano de 1532, os primeiros povoados do Brasil, as vilas de São Vicente e Piratininga, atual cidade de São Paulo. No litoral paulista, o capitão Mor logo desenvolveu o plantio de cana-de-açúcar. Os portugueses tiveram contato com a cultura da cana-de-açúcar no período das Cruzadas na Idade Média. A influência portuguesa em São Paulo é muito grande e pode ser percebida na língua, nos costumes, na cultura e nas práticas religiosas. Tanto que o idioma oficial no nosso país é a língua portuguesa. Porém, nosso português é uma mistura dos povos que aqui viviam. Além dos que migraram para cá, dentre eles temos indígenas, africanos, europeus, asiáticos, árabes, dentre outros povos. Embora tenham contribuído muito com a diversidade cultural do Brasil e de São Paulo, o domínio português trouxe muita influência negativa para a formação do país. Afinal, muitas populações nativas de onde os lusitanos conquistaram posses sofreram humilhações, foram desrespeitados, sendo escravizados e muitas vezes mortos, tendo esses povos suas riquezas saqueadas e levadas para Portugal. Fora que, tal como em Portugal, os altos impostos que eram cobrados lá, aqui não era diferente. Afinal, de tudo que era recebido por aqui, uma quinta parte deveria ser destinada à coroa portuguesa. Infelizmente, ainda contribuímos com altos impostos em nosso país até hoje. Obrigada por ficar até aqui comigo. Te espero no próximo vídeo e beijinhos da Pro!